Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos nesse vídeo o resumo da lição 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Desde já, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Para você que é professor ou aluno, o nosso quadro fica disponível no final para adaptar na escola dominical, se assim você o desejar, se for professor, ou para fazer uma revisão da lição, se você for aluno. Deus os abençoe. O textuário diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Está em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Verdade prática: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29, e o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34, que nós iremos comentar aqui no nosso estudo. A palavra-chave é coração. Nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Segundo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E o terceiro, elencar as promessas para o coração novo. Queridos, nesta lição nós iremos ver a realidade da vida do ser humano, a vida interior, que é o coração. É o foco de nossa lição deste dia. A Bíblia traz conselhos para quem guarda o seu coração, guardá-lo do mal. E o coração é o centro da vida interior do ser humano. Nós iremos ver que a palavra coração se refere à realidade da vida interior da pessoa. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível, como disse, no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, o coração na perspectiva bíblica. O número 1, o coração na Bíblia. Algumas vezes a Bíblia traz a palavra coração como se referindo ao órgão físico do ser humano, da vida biológica. Mas a Bíblia tem um foco, quando traz o termo coração, no homem interior. De um modo geral, se refere ao homem interior, o centro da vida física, ou melhor, o centro da vida espiritual, emocional e mental do ser humano. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja o que o texto sagrado traz neste versículo. A palavra de Deus adentra ao mais interior do ser humano e divide a alma e espírito, ou seja, a parte espiritual do ser humano, juntas e medulas, a parte física do ser humano. As 3 divisões da composição humana está aqui nesse texto representado: o espírito, a alma e o corpo, representado aqui pelas juntas e medulas. A palavra de Deus é quem discerne os pensamentos e as intenções do coração, ou seja, a vida emocional e as decisões que está no centro da vida espiritual do ser humano. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, o apóstolo São Paulo diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Trato passado aqui também pode ser traduzido por conduta anterior, nosso comportamento anterior. Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Veja, velho homem aqui tem a ideia de homem exterior, a vida biológica, o comportamento do ser humano. O velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Sentido aqui traz a ideia de mente, da intenção do espírito, da mente do ser humano. Vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem. Novo homem, o centro da vida interior, o homem transformado, o homem mudado. Vos revestis do novo homem, que é criado em verdadeira justiça e santidade. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. O número 2, a circuncisão do coração. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2,
ele se refere ao ato da circuncisão, que era uma marca física, uma aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, mostrando que aquele ato físico era estabelecido por Deus aos descendentes de Abraão. No Novo Testamento, a marca física é usada aqui no texto como uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Na antiga, esta marca servia para identificar a aliança de Deus com seu povo, o povo judeu na antiga aliança. Na nova, esta circuncisão, esta marca não era mais física, mas era uma obra realizada, estabelecida pelo Senhor através do Espírito Santo. É o Espírito que vem e marca o seu povo, transformando a sua vida interior. Nos diz o comentarista, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Em Romanos capítulo 2, versículo 29, nos diz o apóstolo São Paulo, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja que o texto mostra que faz uma comparação que a mudança está no interior, no espírito da pessoa, no seu coração, e não na exteriorização de um ritual, na letra da lei, que é a comparação que ele fala aqui sobre o ato da circuncisão, a aliança física de Deus com o povo, uma marca visível. Agora, esta aliança está estabelecida pelo Senhor por meio do Espírito Santo no interior da pessoa. Aquele que se converte ao Senhor tem um novo coração, um coração circuncidado. É neste sentido que o comentarista aponta ou mostra um novo coração, ou um coração novo. O número 3, um coração novo. Este coração é uma mudança de mentalidade, uma transformação no interior da pessoa, realizada por obra do Espírito Santo. Conforme nós comentamos aqui, veja que o apóstolo São Paulo faz uma comparação da lei com o Espírito Santo, da circuncisão exterior com a circuncisão feita pelo Espírito Santo, uma mudança em sua vida, no homem interior ou na pessoa, de dentro para fora. A lei está estabelecida agora no coração daquele que se converte ao Senhor. Em Jeremias capítulo 31, versículo 33, está a promessa desta nova aliança estabelecida agora no interior do coração da pessoa. Deus estabelece a sua lei, coloca no seu interior como uma mudança de vida. E agora o Espírito é quem faz a obra no interior da pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nos diz o profeta Jeremias na antiga aliança. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Em João capítulo 3, versículos 6 e 7, Jesus ensina a Nicodemos acerca desta transformação, deste novo nascimento. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Veja, há uma perspectiva de mudança da pessoa neste novo nascimento e é realizada por obra do Espírito Santo em sua vida. Assim, o coração se refere ao homem interior para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. O segundo ponto, o coração de quem está em Deus. O número 1, um coração inclinado a Deus. Quando a pessoa aceita a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, passa pelo processo do novo nascimento, começa a enxergar as coisas de Deus e passa a se inclinar para as coisas espirituais que agradam a Deus. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse para Nicodemos, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este novo nascimento é um nascimento feito, realizado por obra e graça do Espírito Santo em sua vida.
Por isso que ele consegue enxergar as coisas espirituais, ver o reino de Deus. Quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com a vontade de Deus. O número 2, um coração consciente. Como o centro da vida do ser humano é no coração onde meditamos, ponderamos e avaliamos as coisas que estão ao nosso redor, que agradam a Deus, para tomarmos decisões no agir conforme a vontade de Deus. Como fez Maria quando recebeu a visita dos pastores e ouviu falar acerca do menino. Em Lucas capítulo 2, versículo 18 e 19, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. É no coração o centro da vida do ser humano, onde conseguimos avaliar as coisas que estão ao nosso redor e guardamos aquelas que agradam a Deus. Como fez Maria, ela conferia as coisas e guardava no seu coração tudo o que dizia a respeito de Jesus. Nesta ocasião, o coração tem a capacidade de guardar as coisas que agradam a Deus. E é isto que nós precisamos fazer, avaliar as coisas que agradam a Deus para guardarmos somente aquilo que agrada ao Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, o apóstolo São Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E o que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja o que o apóstolo São Paulo manda apenas que a igreja guarde o que é verdadeiro, o que é justo, o que é honesto, o que é puro, o que é amável, de boa fama. Ou seja, nós devemos avaliar as coisas boas e guardarmos, meditar nelas e guardarmos o que agrada a Deus. E também no nosso agir, a partir do momento que avaliamos as coisas que agradam a Deus, passamos a agir de acordo com o que Deus se agrada. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos diz o sábio: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O número 3, Deus vê o coração. O coração do ser humano é um lugar onde poucos podem conhecer, adentrar, contemplar. Mas Deus, apesar do ser humano não se conhecer a si mesmo, na sua profundidade, em sua inteireza, na sua íntegra, Deus conhece, adentra ao mais profundo do ser humano, contempla as suas intenções, as intenções do coração. Deus conhece tudo. O profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 12, diz: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o seu coração, o nosso coração, o coração do ser humano, e sabe o que agrada e o que desagrada a ele. É bom nós buscarmos ao Senhor e pedirmos para ele mostrar as coisas que lhe agrada, porque ele contempla todas as coisas. Quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões, inclusive na sua dimensão no coração. O coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, promessas para o coração. O número 1, um coração feliz. Quando o ser humano é transformado, é regenerado, tem a presença do Espírito Santo, a felicidade é uma realidade para ele. Conforme Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, logo no início, versículo 1 ao 9, onde fala das bem-aventuranças, o termo bem-aventurado ali pode ser compreendido como mais do que feliz. Um coração que é transformado por Deus, regenerado, é um coração feliz, é uma realidade. Se sente alegre por praticar o que agrada a Deus.
Em Provérbios capítulo 17, versículo 22, nos diz o sábio: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. A ciência explica que a alegria do coração produz substâncias químicas e traz equilíbrio e manutenção para a saúde do ser humano, pois a alegria do Senhor é a nossa força, conforme Neemias capítulo 8, versículo 10. E o nosso coração estando alegre, a nossa vida biológica também vai ter saúde. O número 2, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Este amor que Deus, através do seu Espírito, coloca na vida de um coração regenerado. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo São Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que é o Espírito Santo quem coloca o verdadeiro amor, o amor de Deus em nossa vida. Podemos dizer que o amor é a identidade cristã, o que faz que nós nos identifiquemos com Cristo. É o verdadeiro amor de Deus em nossa vida. É o amor, a identidade cristã. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que vós também uns aos outros vos ameis. Versículo 35 ainda. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja, nisto, no amor, todos conhecerão que sois meus discípulos. Desta forma, o amor é a identidade do cristão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, nos diz o apóstolo São Paulo: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Veja que o vínculo da perfeição é o amor. Se quer ser perfeito, sinta o amor de Deus, é o Espírito que coloca em sua vida. Tenha um coração transformado, um coração regenerado, que assim o Senhor vai se agradar da nossa vida e passamos a usar, a ter uma identidade cristã de verdade. O amor de Deus em nossa vida é quem faz isso, pela presença do Espírito Santo. O número 3, o penhor do Espírito no coração. O termo penhor aqui tem o sentido de garantia. A garantia da nossa salvação é o Espírito Santo, a presença dele em nossa vida, a presença do Espírito Santo na vida daquele que tem um coração regenerado, um coração transformado. É o Espírito a garantia da nossa salvação. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, nos diz o apóstolo São Paulo: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração ou em nossos corações. Veja, Deus nos dá o penhor, a garantia, por meio do Espírito Santo em nossos corações. No coração transformado, um coração regenerado, um coração daquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá todas as suas promessas integralmente. Assim, Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio do amor, que é derramado pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, ninguém pode ver o coração, apenas o Senhor, pela sua onisciência, contempla, vê o mais profundo e escondido do nosso coração. Nesta lição, nós vemos que um coração transformado tem a presença do Espírito Santo. Ele é um coração feliz, que traz saúde espiritual e biológica para o seu corpo. A presença do Espírito de Deus em nossa vida é quem faz a diferença. É a presença do Espírito Santo que faz a mudança em nosso ser. Tenha um coração transformado. Deixe Deus atuar, agir na sua vida pela sua presença. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus.